Olá! Seja bem-vindo a mais uma unidade. Essa é a unidade 4 e nós falaremos sobre requisição de materiais. Bom, eu sou a professora Renata, acredito que você já tenha assistido as outras unidades e nós vamos entrar um pouco mais profundo como funciona a requisição. Então, na unidade 3, eu dei um esboço, como é que é o passo a passo ali do processo de compras, citei a questão da requisição, mas agora a gente vai entrar um pouquinho mais profundo para entender realmente qual que é a função disso. Será que é necessário ter uma requisição? E essa requisição, ela é importante para a empresa? Então, quando a gente fala em empresa, tudo tem que ser documentado, porque tudo vai ser contabilizado. E para que essa contabilidade dê certo, dê tudo certinho, fique ok, eu preciso saber e exercer alguns padrões para que tudo fique em ordem. Como eu falei nas outras unidades também, quem cuida do gestor de compras, da gestão de compras da empresa, tem que ter o quê? Muita responsabilidade, porque você está lidando ali com os recursos da empresa pública, da empresa privada, ou às vezes de uma pessoa que você está assessorando a parte de compras. Então, você precisa sempre ficar muito ligado em documentar tudo, do começo até o final, para que caso aconteça alguma coisa, ou caso você precise comprovar alguma coisa, você já está ali em mãos, tudo organizado, para facilitar ali a sua vida e a vida da empresa. Algo importante sobre a requisição de materiais é porque ela cria uma conexão entre todos os setores. Então, você de compras, se você trabalhar nessa área, você vai lidar com toda a empresa ao teu redor. Por quê? Tanto o pessoal de estoque lida com você, como o pessoal da área financeira lida com você, o pessoal da produção liga com você, os outros funcionários, às vezes o pessoal da limpeza, também está ligado com o setor de compras, porque compra vai definir a aquisição de materiais para todas essas pessoas e todos esses setores. Então, quando o setor de compras cria padrão ou procedimentos que facilitam essa comunicação, tudo fica mais fácil e o resultado é muito melhor. Então, eu coloquei aqui alguns tópicos de alguns padrões como sugestão para que você, dentro da empresa, da área de compras, possa aplicar ou muitas vezes possa criar novas regras ou novos padrões para que tudo saia corretamente. Então, o primeiro padrão que tem que ser pensado é o registro da entrada e da saída. O que é isso, professora? Comprei, alguma coisa vai entrar. Se foi vendida, vai sair. Se foi usada, vai sair. Então, por exemplo, se a gente está falando do pessoal da limpeza, eu comprei 5 litros de desinfetante. Entrou, tá? Esse pessoal da limpeza vai utilizar. Quanto que eles vão utilizar? Vai depender da empresa, do tamanho, da quantidade de produto que eles utilizam. Só que quando acaba esse material, o pessoal da limpeza tem que dar, olha, usei os 5 litros. Ou toda vez que ela retira isso do estoque, ela tem que dar baixa, para comunicar que aquilo ali foi usado. Então, você começa a entender que tudo que entra, sai. Ah, professora, mas algum equipamento deu problema, estragou. Você tem que registrar a saída e aí, consequentemente, você vai adquirir um novo. Então, tudo tem entrada, saída. E tudo isso precisa ser muito bem registrado. Por exemplo, supermercado, eles têm um monte de itens. Por exemplo, biscoito recheado. Tem da marca Traquinas, tem das outras marcas, mas da Traquinas tem sabor morango, chocolate, meio a meio. E como a empresa faz esse controle? Através do código de barras. Então, toda embalagem tem um código, que são composto por vários números, e esse código, ao passar no caixa, ele é registrado que você comprou aquele item e é dado baixa no estoque. Então, com o passar ali dos dias, das horas, das semanas, o pessoal de compras vai verificar que o número da quantidade de biscoito traquina de morango está reduzindo.
e que logo em breve ele vai precisar fazer um pedido novo para o fornecedor. Dependendo da empresa e da quantidade de tempo que ela já está no mercado, ela sabe exatamente o que o consumidor compra em determinado período de tempo. Então, por exemplo, pode ser que o biscoito traquinas, a quantidade que ela adquiriu é para 15 dias. Então, próximo dos próximos 15 dias, ela vai fazer uma nova requisição, um novo pedido. Então, tudo isso são o quê? Padrões que a empresa precisa criar para ter um controle e sempre ter aquele produto disponível para o cliente dela ou o serviço disponível também para o seu cliente. A outra etapa é padronizar a descrição. O que é descrição? É o nome daquele produto. Como é que eu vou colocar isso na requisição? Então, por exemplo, vai ter um espaço que eu vou digitar o nome do produto ou eu vou conseguir, no sistema que eu estiver utilizando, selecionar aquele produto exatamente como eu quero. Como assim, professora? Então, por exemplo, tem empresas que utilizam um padrão de código de barras para criar os próprios cadastros. E aí elas colocam exatamente o nome que aparece na embalagem. Então, quando eu for pedir, eu tenho que colocar lá exatamente como está. Então, a gente cria essa questão do padrão da descrição, porque principalmente aqui dentro do Brasil, em cada região, se fala nomes diferentes para algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu já morei em Minas e lá o pão francês que eu estava acostumada a utilizar em São Paulo, lá era pão de sal. Só que para entrar isso na minha cabeça, né? Vou na padaria comprar pão de sal, eu imaginava 1 quilo de sal e eu tendo que comer aquele pão, né? Mas por quê? Cada região, às vezes, fala diferente, né? O nome de um produto. No Paraná, meu esposo, ele trabalhou uma época no Paraná. E ele falava que salsicha lá era chamada de vina. Então, até ele entender que vina era salsicha, né, ainda demorou para processar. Então, determinar o padrão da descrição é importante, porque quando a gente fala de empresa, a gente fala de empresa que atinge não só o mercado nacional, mas o internacional também. Então, por exemplo, o supermercado Carrefour. É um supermercado, né? Uma grande loja que não é brasileira, mas está espalhada pelo mundo inteiro. Então, dentro das suas regiões, ela tem padrões específicos para descrição. Então, provavelmente, lá no código da salsicha, vamos citar esse exemplo, ela vai ser salsicha no Brasil inteiro. Mas a pessoa que fizer a requisição e está acostumada a falar vina, ela tem que ligar ali, que na hora que ela for fazer a requisição, ela vai solicitar o padrão que a empresa colocou como descrição. Então, isso é importante tanto para o pessoal de compras entender, como todos os outros setores também. Então, todo mundo tem que criar um mesmo idioma para se comunicar e essas requisições estarem mais legíveis possível, né? Para que o pessoal de compras saiba exatamente o que você quer. Então, detalhe, padrão da entrada e da saída, padrão da descrição. Outra coisa importante, programação de compras. O que é programação? De quanto em quanto tempo eu vou efetuar aquela compra. Então, por exemplo, o pessoal sabe que épocas festivas, né, de Natal, por exemplo, as lojas que vendem produtos e presentes, elas têm que estar com um estoque um pouco maior. Só que ela vai deixar para comprar essa mercadoria na semana do Natal? Não. Ela vai comprar antes, ter uma programação prévia para que esse produto chegue a tempo na sua loja e ela consiga vender isso para o cliente. Eu trabalhei na área de exportação por muito tempo, né? E de importação também. E aí nós tivemos um cliente, eu não vou citar o nome, né? Mas a gente tinha um cliente que ele era fabricante de brinquedos, bem famosa. E ela trazia com muita antecedência os seus brinquedos para o Brasil. Não tinha fábrica no Brasil, então os brinquedos vinham da China, dos Estados Unidos, e eram inúmeros containers. Só que teve uma época, um determinado ano, que ela trouxe toda a mercadoria como sempre, mas a alfândega barrou no Porto de Santos. Então eles exigiram um monte de documentação, abriram um container, pediram amostras, né?
Para verificar se aquela descrição realmente batia com o que estava dentro do container, e aí demorou um pouco mais. Agora, essa empresa, ela não teve prejuízo, por quê? Porque ela tinha uma programação. Então, apesar dessa parte da mercadoria ter ficado parado no porto, além do previsto, ela já tinha um controle dentro da empresa dela relacionado a estoque e ela já tinha um abastecimento próprio. Por quê? Ela pensava lá na frente. Vou comprar com antecedência, porque se acontecer alguma coisa, eu tenho um prazo ali em que eu posso resolver aquele problema, em que eu posso encomendar novo para chegar mais rápido e aí, solucionar o problema que possivelmente poderia aparecer. Então, essa empresa que fazia a programação, que entendia que poderia correr alguns riscos, ela não foi afetada. E aí chegou o Dia das Crianças, altas vendas. Logo em seguida, Natal, altas vendas. E ela conseguiu atender o cliente dela, que era um cliente exigente, que era um cliente que as crianças, principalmente quando a gente fala em brinquedo, criança, quando vê uma propaganda e pede para os pais, se o pai não comprar exatamente o que ela pediu, a criança vai chorar, berrar, enfim, vai ser um prejuízo muito grande para o pai emocional. Então, ele tenta ali, sempre buscar, muitas vezes, o que o filho está pedindo, e a empresa, entendendo isso, não podia deixar faltar essa mercadoria para que o pai tivesse ali disponível para comprar. Então, isso é importante, Você ter uma programação, você entender como funciona o mercado, para que nunca deixe nada de última hora, e aí você tenha prejuízo, e esse prejuízo leva o quê? Perda das vendas, o teu cliente vai buscar o do concorrente, e aí muitas vezes, se ele for no concorrente e ele gostar, acabou, você perde ali o cliente para sempre. Uma outra parte que você tem que manter padrão é conhecer o fornecedor. Qual que é o perfil do fornecedor? O que você espera dele? Qual que é a forma de pagamento que vocês estão acostumados? O que foi colocado no contrato? Então, tudo isso tem que ter um padrão. Então, se para o produto X eu estou mantendo esse padrão, o padrão tem que ser o mesmo para todos os produtos. Porque só assim você vai conseguir manter o nível de qualidade que a empresa merece e os clientes também. A gestão do estoque, como eu já falei, citei algumas vezes, ela é importantíssima. Então, você tem que ter um mínimo no teu estoque, tem que ter esse pensamento, porque estoque também é despesa, mercadoria fica ali paradinha esperando ser vendida, e aí você precisa estar atento a um estoque mínimo, porque se acontecer alguma coisa, você tem o mínimo para oferecer para o seu cliente. Nessa gestão do estoque, o pessoal de compras e o de estoque está muito ligado, porque pode ser que o estoque faça uma requisição, uma solicitação de coisas que já existem na empresa e talvez não é a hora certa, programada de adquirir mais, ou às vezes eles não perceberam que está faltando. Então o pessoal de compras vai dar até um toque, olha, dá uma olhadinha aí no estoque, porque tem mercadoria que já está chegando no final. Hoje, por conta da tecnologia, já existe fornecedor que está dentro do sistema da empresa. Como assim, professora? Os sistemas, são super interligados e aí automaticamente, quando, por exemplo, o biscoito Traquinas chega na quantidade mínima de 500 unidades, o próprio sistema já envia uma mensagem para o fornecedor comprando mais. Atingiu o estoque mínimo e aí o próprio sistema, sem ninguém pensar, automaticamente ele vai lá e faz a requisição para o fornecedor. O fornecedor recebe a informação e envia a mercadoria para a empresa. Então, hoje, as empresas têm essas vantagens tecnológicas que traz muita rapidez, facilidade, melhoria para que você tenha um controle do estoque. Junto com o pessoal de compras, super focado. Outra coisa importante que a gente precisa analisar é a questão das vendas. Comprei, vendi. É um negócio da empresa, Comprar, vender ou revender. E aí, o que acontece? O pessoal de vendas tem que sempre estar muito alinhado com o pessoal de compras para que não haja um problema. Vendi e não tenho no estoque.
Se você assistiu a outra aula, você viu que eu compartilhei uma experiência que eu comprei o piso e não tinha no estoque da empresa, né? Então, o pessoal de vendas não verificou previamente se poderia ou não efetivar aquela venda com sucesso para atender o cliente. Então, isso também acontece com o pessoal dessas duas áreas. Se você, às vezes, vai numa loja comprar, por exemplo, fogão, geladeira, você vai chegar lá e todo vendedor vai te oferecer o produto. Muitas vezes tem ali no mostruário, mas ele vai falar a frase: vamos no sistema olhar se eu tenho disponível no estoque. Se for algo de pronta entrega, né? E aí ele vai conferir e aí ele vai te dar a notícia. Tem no estoque, não tem no estoque. E às vezes ele vai ter até acesso ao estoque das lojas próximas, às vezes da cidade, da região. E aí ele vai te vender falando: olha, eu tô te vendendo e você retira na loja tal, da nossa unidade, ou amanhã você passa aqui que o produto vai estar disponível para você. Então isso é controlar estoque, atenção do pessoal de vendas e também atenção do pessoal de compras. Outro detalhe interessante é o cross-docking. O que é cross-docking? Da palavra em inglês, cross é cruzar, docking é doca, né? Armazém. Então, existe um padrão, muitas vezes, que as empresas utilizam para economizar principalmente no transporte e na armazenagem. Então, como é que funciona esse sistema, professora? Então, eu tenho uma empresa, né? Eu tenho uma área ali específica. E aí, muitas vezes, os fornecedores, eles estão vindo do Brasil, né? De cada lado do Brasil. Uns vêm de São Paulo, outros vêm de Minas, outros do Espírito Santo, enfim, são espalhados. Eles chegam nesse ponto central, que é um armazém grande, descarregam lá. Então, por exemplo, se eu estiver falando de supermercado, né? Que tem mais opções para dar exemplo. Então, de repente, eu tenho o fornecedor dos ovos que vai deixar lá nesse armazém grande. Depois eu tenho o pessoal dos biscoitos recheados que está trazendo. Depois eu tenho o pessoal da higiene, né, que traz matéria-prima de higiene e vai acumulando nesse local. E aí o que acontece? Dali para as minhas lojas físicas saem outros caminhões, só que com variedade daqueles produtos. Então, por exemplo, se eu falei que chegou o pessoal da bolacha, do produto de limpeza e de outros itens, você vai tentar colocar um pouco ali de cada mercadoria e mandar para uma unidade específica. O que você fez? Você economizou transporte. Então, o cara veio de Minas, por exemplo, e ele não passou em cada uma das suas unidades, deixando, por exemplo, 50 kg de arroz em cada uma. Ele trouxe tudo para um centro, que concentrou, e depois fez a distribuição específica. Então, a loja, em vez de receber 50 caminhões, ela recebe um contendo uma variedade de produtos. E aí, por que se chama cross-docking? É um cruzamento. Chegou mercadoria de vários fornecedores, param ali, não fica armazenada por muito tempo, geralmente no máximo 1, 2 dias, e dali já é distribuído especificamente para cada unidade. Então, esse sistema ele facilita essa parte de você controlar melhor o que você tem no teu estoque e também economizar na parte de transporte. Então, a gente sabe que frete, dependendo do tipo da modalidade, rodoviário, ferroviário, marítimo, ele é super caro. Então, quanto mais você conseguir economizar, mais a empresa vai ter lucro lá no final. Ou, às vezes, você pode repassar um valor melhor para o teu cliente, conquistando ali a confiança dele, a fidelidade e aí trazendo novas oportunidades. Quando a gente fala em queima de estoque, todo mundo pensa em promoção, né? E o cliente adora promoção. Mas a empresa, muitas vezes, ela não gosta desse detalhe. Por quê? Porque quando eu faço uma promoção, eu estou deixando de vender um produto que, por exemplo, poderia estar custando ali R$50 e eu estou vendendo pela metade do preço. Então, o que acontece? Isso vai prejudicar financeiramente a empresa e muitas vezes essa queima de estoque, você quer se livrar, né? Criar espaço, muitas vezes vai fazer com que você perca financeiramente muito valor. E aí o prejuízo, né, é certo. A tecnologia, como eu já comentei,
ela trouxe muitas vantagens para todas as empresas, desde pequena para grandes. E eu vou comentar agora alguns sistemas que ela utiliza para controlar essa entrada e essa saída. Então, por exemplo, eu já falei do código de barras, que é aquelas barrinhas que tem em cada produto, que quando você quer saber o preço, você vai lá no supermercado, tem o leitor do código de barras, você passa o teu produto e ele te dá um valor. Então, as empresas utilizam esse código para controlar a entrada e saída, mas elas também utilizam de outros tipos de sistema. Um outro sistema que a gente tem é o Picking Voice. O que é o Picking Voice? Aqueles que tiverem curiosidade, pode colocar lá no YouTube, pesquisa Picking Voice. Tem vários vídeos, né, que vocês vão ver como é que funciona isso. É um equipamento que tem fone, né, e aí tem uma caixinha e todo o estoque é controlado por voz. Então, o funcionário fica com as mãos livres e ele fica falando ali com o sistema. Então, por exemplo, o sistema viu que tinha uma requisição de 2 caixas de sabão em pó. E aí, o que o funcionário faz? Ele vai até o local onde isso está armazenado e aí ele aperta, né, aciona o Picking Voice e o Picking Voice vai falar: olha, essas 2 caixas de sabão em pó, elas estão na quadra 5. Aí ele vai se dirigir até a quadra 5. Quando ele chegar na quadra 5, ele vai falar ok. Ela vai dar o próximo comando. Na 3ª prateleira. Aí ele vai olhar a 3ª prateleira, ok. Na 2ª coluna. E aí ele vai achar essas 2 caixas, pegar e selecionar. Então, muitas empresas utilizam esse sistema porque reduz a quantidade de papel que às vezes o funcionário precisava estar verificando. O que ela quer? O que tem? E esse sistema dá liberdade e agilidade nesse processo. Bom, e o último são as etiquetas RFID. Então, que etiquetas são essas, professora? São etiquetas que são colocadas individualmente em cada produto e aí ele passa por um leitor e esse leitor, ele lê automaticamente todos aqueles produtos. Diferente do código de barras, que muitas vezes você tem que ir com o leitor e ler, né, cada produto por vez, essa etiqueta, ela lê todos de uma vez. Então, por exemplo, uma loja que faz a venda, né, de roupas, ela pode encher um carrinho com muitas roupas, trocentas roupas, e aí ela vai colocar embaixo desse leitor, ele lê por ondas de rádio, e aí quando ele faz essa leitura, ele lê automaticamente em segundos o que é a descrição de cada uma daquelas peças. Olha que interessante. Não precisa ser peças do mesmo produto, pode ser peças diferenciadas, mas cada etiqueta envia uma informação ali para o computador e esse computador já compila, soma tudo, agrega, né, e traz o relatório para a pessoa. Então, quem utiliza esse tipo de sistema tem uma facilidade enorme em redução de tempo e redução de custo, porque aí você reduz a necessidade de muitos funcionários para controlar o teu estoque. Então, essas tecnologias surgiram para facilitar o processo de compras. E seria interessante que você pesquisasse até para saber, existem outras opções? E aí agora é com você. Abranger o teu conhecimento, pesquisar e saber como que a empresa lida com a requisição, o controle da entrada e da saída. Se você conhecer alguém que trabalhe na área, pergunte como é que eles fazem esse controle. Então, toda interação que você puder ter com a parte de compras vai te trazer novas ideias, novos conhecimentos e você vai conseguir estar ali à frente pronto, né, para o mercado de trabalho como funcionário ou como dono de uma empresa. Então, espero que vocês tenham curtido essa aula. Espero encontrar vocês na unidade 5, super prontos e preparados para nossa próxima aventura. Então, te vejo até lá.